Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Longevidade Consciente. Hoje, um episódio uma vez mais surpreendente, uma vez que o Miguel decidiu trazer um polo novo. Aqui passa a publicidade. Miguel, queres falar acerca desse polo? Este polo, este polo é da iWell, portanto, do ginásio onde nós estamos, onde nos encontramos, onde nos podem encontrar, com todo o nosso prazer para vos receber. Muito bem. É isso, Miguel. E sabes que na iWell, não sei se sabes, a iWell é um espaço estritamente dedicado a treino personalizado. Portanto, não é um espaço como um ginásio comum em que as pessoas utilizam de forma livre, sempre acompanhados e, como nós gostamos de dizer, de forma consciente. Fiquei agora mesmo a saber sobre isso. Estás a ver? Já agora, Gonçalo, sei que também começaste a trabalhar recentemente neste espaço e que tens consultas com todas aquelas pessoas que queiram solicitar o teu trabalho, também aqui. Sim, é verdade. Não só promover a longevidade consciente, mas também a nutrição consciente. E sim, podem me encontrar presencialmente na IWell. Boa. Presencialmente na iWell e online aqui neste Online. podcast. Sejam bem-vindos então e vamos já iniciar aqui com aquele tema que no último episódio criou aqui um momento de interesse que foi o conceito que foi trazido aqui, nomeadamente o conceito capital de saúde. O que é que vos aparece dizer em relação a este conceito? Acham que é um conceito redutor? É um conceito bem aplicado? Uh, Nos tempos que correm, a economia e o conceito da macroeconomia é cada vez mais importante. Portanto, que tal extrair este conceito da economia para a área da saúde, o do capital? Gonçalo, queres falar acerca disto ou queres guardar para daqui a pouco depois de ouvires o Miguel? Posso já causar intriga? Vamos a Ah, isso. então, este conceito de facto eu não conhecia, foi o Eduardo que me apresentou. Pelo que eu percebi, assenta na ideia de que pronto, nós nascemos com um certo capital ah, quando nascemos e isso vai-se descontando ao longo do tempo de acordo com os nossos hábitos. Ou seja, é a mesma coisa que nós partimos de um bolo, por exemplo, e se nos portamos bem ou portamos mal, vamos ficando com as fatias ou não. Pronto, um exemplo, uma metáfora que agora pensei, uma analogia. De facto, eu vejo nesta visão da saúde algumas vantagens, mas principalmente mais limitações do que vantagens. Porque eu, pelo menos eu gosto de pensar na saúde como algo mais construtivo, ou seja, de dar de certa forma um maior poder à pessoa de ir acumulando uh, algo que se vai solidificando e não algo que existe e que se vai perdendo. Tentar olhar de um ponto de vista talvez mais de que a pessoa tem a capacidade de criar e acho que nesse sentido eu gosto mais de alternativas. Mas antes de partir para essas alternativas, gostava também de perceber o que é que o Miguel tem a dizer sobre isto. Portanto, capital de saúde, acho que podemos ver aqui de várias formas. Também é um conceito, para mim é algo novo. E a forma como eu vejo pode não ser a mais correta, ou as formas. Mas eu vejo isto de uma forma que um, podemos ver isto como aquilo que as pessoas dedicam à sua saúde. Capital, quando ouvimos a palavra capital, pensamos em dinheiro, pensamos quanto é que investimos na nossa saúde. Portanto, aqui pode ser visto como o capital, por exemplo, uma população, falando a nível de população, se uma população dedica-se mais aos cuidados de saúde ou não. Se dedicar é porque tem um capital de saúde mais alto. Ou seja, um, a falar aquilo que dedica a nível financeiro, um, aquilo que a pessoa dá no seu dia a dia para promover a sua saúde.
Podemos ver desta forma. Outra forma também que eu interpreto é visto como ver de uma forma de a pessoa, se tiver maior capital de saúde, uma população, se tiver maior capital de saúde, significa que é mais saudável e, portanto, conseguem-me ouvir bem? Estou a ouvir aqui o som um bocado estranho. Estou a ouvir bem, Miguel. É? Ok. Estava aqui. Parecia que tinha havido aqui um problema com o som. Houve, ligaram-me, fui eu que recebi uma chamada, mas está tudo bem. Ok. Mas, portanto, tudo aquilo que mexe com a saúde, o quão a pessoa está dedicada a isso. Portanto, tudo tem a ver com questões de prevenção de saúde e também depois na parte do tratamento. E sabemos que se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável e focar mais na prevenção, depois o gasto que tem com a sua saúde a nível financeiro também será menor. Isto a nível de tendência, nada é 100% certo, mas a tendência é para isso. E portanto, volto a reforçar a importância de focarmos na prevenção e menos no tratamento, uma vez que nos focámos anteriormente na prevenção, consequentemente também não teremos, em princípio, de recorrer a tantos tratamentos depois no futuro. E Eduardo, a tua opinião? Muito bem, então, antes de mais, também agradecer aqui a vossa partilha e fazendo jus ao conceito, que é o conceito de capital de saúde. Este conceito não é meu. Em boa verdade, eu tomei contacto com este conceito já há alguns anos atrás, quando li um livro fabuloso acerca de envelhecimento e sei que era das edições Lidl, era de um conjunto de professores universitários. Não sei o nome das pessoas em concreto, ainda tenho o livro, teria de o procurar, mas só fazer jus a estas pessoas, porque realmente gostei tanto do livro, achei o livro tão interessante e aprendi tanto com ele, que acho que faz todo o sentido referir estas pessoas. Em relação ao conceito de capital de saúde, aquilo que eu passei a interpretar que é o capital de saúde, até acho que acabou por divergir um pouco do conceito original que foi proposto neste livro. Este livro era um livro mesmo só focado a nível do envelhecimento. Ok. Dito isto, em relação ao capital de saúde, é sempre interessante quando nós temos uma ideia e essa ideia não se aproxima necessariamente da ideia de outras pessoas, porque isso gera discussão e é nessa discussão que se calhar até aproveitamos para definir melhor o conceito. Então, na minha leitura, o que é o capital de saúde? Capital de saúde, antes de mais, já temos. Oi! Muito bom! Tudo bem. Antes de mais, capital de saúde. Estás-te a rir, Miguel, não tens piada. Então vamos lá. Então, fazendo jus a estas pessoas, deixa-me então explicar o que é que eu entendo por capital de saúde e se calhar começaríamos exatamente por falar acerca de capital. Capital entendido aqui como um conjunto de recursos. Faz aqui um pouco aquela brincadeira, vamos socorrer-nos de outra terminologia do campo económico, fazendo aqui esta analogia com o campo da saúde, mas obviamente tem as suas distâncias, não é? Portanto, aqui essencialmente é a questão do capital. E o capital aqui tem que ser interpretado como um conjunto de recursos. E como temos vindo aqui a falar desde o início deste Vodcast, temos falado acerca da longevidade como uma área que tem diferentes dimensões. Portanto, nós temos que, obviamente, considerar, agora falando da área específica da saúde, questões genéticas e questões ambientais. Questões genéticas, portanto, há um conjunto de genes que são herdados e que conferem logo à partida uma determinada esperança média de vida para aquela pessoa. Primeiro, mas obviamente esses genes, se não se expressarem, ou se pelo menos estiverem num ambiente que não leva à sua expressão, se calhar esta pessoa pode ultrapassar um pouco essa esperança média de vida ou até
reduzi-la. Portanto, lá está. É condicional. Uh, Recuando. Capital de saúde. Então temos um conjunto de recursos, neste caso, como o Miguel falou, e bem, que nós podemos perfeitamente disponibilizar, quer seja o nosso património genético, e levando à expressão desse património genético, quer seja mesmo fatores ambientais, comportamentais, como por exemplo a prática de exercício físico, o facto de sermos mais ativos fisicamente, o facto de termos algum cuidado a nível nutrialimentar. Portanto, já estamos aqui a falar de fatores comportamentais que podem ser, digamos assim, manipuláveis e que podem contribuir então para aquilo que é o capital de saúde. Portanto, o capital de saúde não é estático. E nesse sentido eu acho que o termo é muito interessante, porque capital de saúde remete para recursos, mas remete também para esta questão de dinâmica, e fazendo agora aqui já ponto para a área da saúde, remete para aquilo que é orgânico. Ou seja, o que é orgânico? Basicamente, existe aqui algo relacional em que, pelo facto de se dar algo, recebe-se algo em volta. Portanto, é nesta transação que, se podemos dizer biológica, que se ocorrer de uma forma adequada, aquilo que é um potencial genético à partida, aquilo que é o nosso comportamento ao longo da vida e a relação entre estas dimensões e outras aleatórias, que nós não vamos saber quais são, eu diria que é a partir daí que existe um determinado património que eu classificaria como capital de saúde, que obviamente ao longo da vida nós podemos, e agora, Gonçalo, tu falaste aqui da questão do bolo. Eu acho que a imagem do bolo, o que é que acontece? Comemos o bolo e o bolo já não aumenta. No caso da saúde, eu acho que não é bem assim. Eu acho que nesta questão do capital é literalmente, por isso é que eu acho que o termo é feliz, é literalmente como o investir. Pensa num conjunto de ações. Eu sei que não somos um local para as pessoas investirem e não sigam estas ideias, mas fica o conceito. Tu investes numa determinada ação, imagina, perdeste naquele momento, mas sabes que a médio e longo prazo vais ganhar. Fazendo o paralelo, investiste todos os dias meia hora do teu tempo numa caminhada, procuraste seguir as recomendações para a prática de atividade física a nível semanal e obviamente isso tiveste de dormir, imagina, menos de 30 minutos para conseguir fazer isso, ou retiraste do teu tempo, imagina, de ócio para fazer isso. Lá está, perdeste num aspecto, mas foste ganhar noutro. É um pouco por aqui. E é mais ou menos assim que eu entendo o conceito de capital de saúde, como algo relacional entre o indivíduo, aquilo que são as suas características e o meio, e algo que não é estático, é dinâmico, vai evoluindo ao longo da vida e desculpa lá, isto hoje está desafiante. E nas diferentes fases da vida. Sim. Pegando no que tu Desculpa disseste, lá, desculpa lá. Houve alguém que não concordou claramente com esta minha opinião. ficou Lorde, mesmo Du, revoltado o animal. para aqui. Quando é assim podes silenciar também, Eduardo. Mas partindo desse pressuposto, eu então acho que entendi. Olha, abandonos. Não, eu não te abandonei, podem seguir. Consegues Podem, ouvir? Ok. consigo te ouvir, estou-te a ouvir. Estava a dizer que, então, sendo assim, eu acho que a minha interpretação de capital de saúde não foi a mesma. Porque até o que eu ia sugerir, que é a ideia de juros compostos, quase como se fosse um investimento que nós fazemos em termos de ações, que se vai acumulando e capitalizando ao longo do tempo, no fundo, então, a ideia de capital de saúde é essa. É quase como juros compostos. É algo que vamos agindo de forma dinâmica e que vai crescendo o bolo, digamos assim. Quando, na verdade, a ideia de capital de saúde, pelo menos que eu percebi numa primeira instância, seria algo do tipo, nascemos com uma esperança média de vida de 80 anos. Esse é o valor fixo e só perdemos. Ou seja, tinha uma ideia mais de que ou ficamos na mesma ou declinamos. E o objetivo é declinar, é que esse declive seja mais ligeiro e não tão acentuado. Exatamente. Mas lá está, essa ideia eu não gosto. Porque essa ideia de capital de saúde dá uma sensação de que nós partimos sempre a perder. Não, exatamente não é essa a ideia. Ok.
Gonçalo, desculpa lá. Eu acho que houve, se calhar, no último episódio, nós falámos aqui sobre a esperança média de vida, perdão, a esperança máxima de vida ser próximo dos 110 anos, e não sei se te recordas acerca disso, que havia, dentro daquilo que foi a evidência, aquele artigo que eu te referi, em que a esperança média de vida, não é a esperança média de vida, a esperança máxima de vida Ah, sim. para um ser humano seria cerca de 110 anos, e Uhum. que a partir dessa idade será muito difícil prolongarmos a vida. Lembras-te, falámos acerca dessa ideia, da ideia de longevidade. Uh, ou seja, se nós estivermos a falar neste teto, sem dúvida, aí eu acho, epá, é a minha visão, acho que existe daí para baixo só pode haver um declínio, não é? Ou seja, que à medida que te aproximas dessa idade, é inevitável que aquilo que são as tuas capacidades fisiológicas vão diminuindo. Agora, dentro daquilo que é o capital de saúde, é um conceito mais complexo, não é estritamente dedicado só à análise destas pessoas. Eu acho que, imagina, este exemplo deste foi bom. Um indivíduo que à partida poderá ter, imagina, uma esperança média de vida inferior, por diversas razões. Se ele fizer exercício, se ele descansar adequadamente, se ele fizer uma correta gestão do stress, se calhar a partir daquilo que seria a esperança média de vida para ele, de repente aumentou. Ou seja, o capital de saúde dele foi aumentando, ou pelo menos o declínio que seria expectável não foi o mesmo que seria se ele não tivesse tido esses comportamentos preventivos, digamos assim. Interessante. E Interessante. uma questão, capital de saúde neste caso estamos a falar apenas quantidade de anos que a pessoa vive ou também a qualidade nesses anos? Para mim, também a qualidade. Claro, claro. Eu Uh, diria que sim, a qualidade é uma variável. sim. E portanto, com base no que dissemos aqui, acho que se pode resumir como o conjunto de práticas que uma pessoa tem. Uma pessoa, quer dizer, uma pessoa ou a população num certo país, por exemplo, tem que levam a que esse conjunto de pessoas, essa população, consiga viver uma vida longa e saudável. Podemos assumir que uma população que assuma boas práticas de estilo de vida tem um bom capital de saúde, correto? Continuo a dizer, o capital é um conjunto de recursos, na minha visão. Portanto, eu acho que é Certo, algo, mas é algo que tu tens, mas que também constróis. Algo mais sim, dinâmico. sim, mas é aí que eu quero tocar também. Portanto, Ok, para mim recursos por exemplo, eu ter o cuidado na alimentação das quantidades que como, por exemplo. ok, ok. Isto é um Claro, concordo. recurso entre vários, né? Mesmo na alimentação há outros tipos de recursos. Por exemplo, incluir ou não este tipo de alimento, ou se incluir, quando é que incluo? Nível do descanso, estou a descansar o suficiente, quando é que eu posso abrir uma exceção? Para pelo menos não Claro. ser tão prejudicial. E isto são recursos. Exercício físico, a mesma coisa. Diria que sim, Miguel. Diria que podemos considerar e até é importante deixarmos em aberto. Por vezes também temos esta necessidade de fechar e de criar definições. Acho que conseguimos, se calhar fizemos o oposto, se calhar abrimos aqui a mente e as pessoas vão pensar um pouco mais acerca do que é o capital de saúde para cada um deles. Fica lançado o mote. Acho que já é muito interessante e se calhar até vos propunha agora pensarmos acerca de que forma é que o exercício pode então contribuir positivamente para este capital de saúde. Não sei se na forma de juros compostos, de juros simples, ou quem sabe até em forma de taxa que tens que pagar ao Estado ou ao banco. Portanto, eu diria de que forma é que o exercício e desafios agora pode ser um ativo ou um elemento depreciativo do capital de saúde e da saúde do indivíduo. O que é que vocês acham? Para mim, o exercício, se for feito de forma adequada, vai ser sempre positivo.
Portanto, só não iria contribuir para o capital de saúde, dentro da linha de pensamento que estamos a ter, se fosse feito de forma desadequada. Ou seja, de forma a, neste caso, a deteriorar de alguma forma a saúde do indivíduo. Um, Sempre que o exercício está desajustado à pessoa, sabemos que poderá estar-lhe a causar mais mal do que bem. Não é? Um, e até mesmo, levando agora um pouco ao extremo, mas em alta competição há pessoas que morrem por causa de excesso de estímulo, digamos assim, pouco descanso, altas intensidades, muitas vezes também, neste caso o atleta, não saber que tinha ali um problema cardíaco, por exemplo, ou que não estava controlado. Mas pronto, estou a falar aqui em alta competição, mas o nosso foco é a saúde. Mas a mesma lógica na questão da saúde, onde Miguel, temos. desculpa interromper-te. O nosso foco é a saúde, sem dúvida, mas muitas pessoas treinam e pensam que estão a treinar para a saúde e estão a fazer outra coisa que não é saúde. Estão a promover Exato, outras coisas que exato. não. Eu acho que é Isso também é verdade. importante, por isso é que eu lancei esta provocação. Mas é aí também que eu quero chegar, ou seja, Sim, sim. estando no âmbito da saúde, começamos a desviar, sem querer, mais para o lado do. Como se estivéssemos em alta competição, não é? Ou seja, as práticas. A grande diferença da alta competição para a saúde é que na alta competição a prioridade não é a saúde. Na alta competição a prioridade é o resultado, mesmo que seja preciso sacrificar o corpo para tal. O... E agora, como é que tu explicas isso? Como é que tu explicas isso a quem não percebe nada de exercício e que se levanta de manhã, às 7 da manhã, e vai correr e pensa que uma boa corrida é aquela em que fica muito cansado? Ou que queima, utiliza, olha para o relógio e vês 1200 calorias. Isto é que foi um grande treino. Olha, média de 170, de 170 batimentos por minuto. Grande treino. Aí primeiro a questão logo que eu colocava é se a pessoa está a descansar bem para o treino que está a fazer. Ou seja, a pessoa pode não estar a descansar o suficiente e depois está a dar uma agressão ao corpo para o qual ele não está preparado, tendo em conta o descanso que está a receber. Isso é fundamental, porque este tipo de prática, se for acentuada, poderá levar ao overtraining, excesso de treino para o descanso que está a ter. E com isto poderá levar também a efeitos opostos daquilo que deseja. Ou seja, Claro. como há aqui uma desregulação, um, mesmo a nível hormonal, né? Uma desregulação, não basta olhar para as calorias que são gastas. Há que entender que o corpo, mesmo para perder peso, precisa de descanso, precisa de sono suficiente. E, portanto, se há aqui uma alteração aos níveis desejados, vamos dizer mínimos, no que toca ao sono, alimentação e exercício, se há aqui alguma desregulação em algum destes três pilares, pode ser o suficiente para a pessoa não estar a alcançar o que pretende, a ver os Claro. resultados que mais deseja. Como é que tu vês esta questão, Gonçalo? Ou queres dizer mais alguma coisa, Miguel? Desculpa. Não, não, acho que o Gonçalo Ok. pode Como é falar que agora. tu vês esta questão, Gonçalo? Sim, eu diria que tudo é um equilíbrio, é um jogo entre carga e adaptação. Quando a carga é de tal forma intensa que a adaptação não consegue acompanhar essa carga, sabemos que o risco de lesão aumenta e não só o risco de lesão, mas todo a inflamação, todo o stress oxidativo que pode levar a várias doenças crónicas. Portanto, eu acho que primeiro a pessoa tem que estar ciente de, para ela, ou seja, para o contexto específico da vida dela, número um, o que é que ela quer em termos de saúde e o que é que faz sentido também para aquilo que são os seus valores e contexto como um todo. Porque, lá está, há pessoas que para elas ir correr vai muito além da saúde, é uma forma de desconectar, é uma forma de, se calhar a pessoa corre junto ao rio e aquilo é quase uma forma de meditação ativa, não é?
Portanto, acho que é importante a pessoa estar ciente de quais é que são a intenção que põe na prática e se a mesma for saúde, aí sim acho que nós devemos, de certa forma, alertar de que não é normal a pessoa ter dor muscular após o treino, sempre, ou que isso seja um fator de bom desempenho. E quem diz dor muscular diz também ou porque suou muito ou porque queimou muitas calorias. Sabemos que esses fatores não predizem a saúde e de certa forma é uma visão muito redutora dos benefícios do exercício físico para a saúde. E Ok, até mesmo só para sim, sim. complementar, e acho que também era isso que estavas a querer dizer, Gonçalo. Até mesmo significar que foi um bom treino, não é? Para ser um bom treino, não é obrigatório a pessoa ter que suar, não é obrigatório a pessoa ter que sentir dores musculares, porque isso é multifatorial. O facto da pessoa suar vai depender em que é que consiste o treino, porque sabemos que treinos que levem mais a frequência cardíaca também levam a pessoa a suar mais. Também depende, sobretudo, da temperatura onde a pessoa está. Portanto, a pessoa não pode resumir um treino à quantidade de suor, não é? E porque lá está, depende qual é o objetivo do treino também. Pode haver treinos mais parados, mas que são bons à mesma, que são úteis à mesma. Depende qual é o objetivo daquele treino. Penso também era mais ou menos isso que também querias dizer, penso eu. Ok. Se me permitem, apetece-me dizer algo acerca deste tema, até de alguma forma provoquei o Miguel e provoquei também o Gonçalo acerca aqui de algumas crenças que existem em relação ao exercício. Vamos lá ver. Eu diria que uma coisa é um treino direcionado para a saúde, outra coisa é um treino direcionado para performance, barra estética. Mas isso já nós falámos aqui agora e se calhar importa até ilustrar um pouco melhor o que é que se quer dizer por um treino que vise estritamente performance. Neste tipo de treino, conforme o Miguel disse bem, vai-se além dos limites, procura-se o objetivo principalmente e não se olha propriamente a alguns fatores que podem ser deletérios para o próprio organismo. Mas pensamos da seguinte forma: com uma perspectiva de saúde, não existe propriamente uma saturação dos diversos sistemas fisiológicos. E sabemos que se nós impusermos um determinado estímulo, e se esse estímulo for de uma magnitude superior, a tendência é para que haja uma adaptação. Portanto, isto é um clássico na fisiologia do exercício, já vem de há muitos, muitos anos atrás em que se estudou exatamente isto, até há um princípio, que é o princípio da adaptação e que foi avançado por um médico, o Seeley, exatamente porque ele percebeu que, mediante um estímulo que dava a um organismo, ele adaptava-se. E foi a partir daí que se começou a perceber que estímulo confere adaptação. Um determinado estímulo de uma certa magnitude irá corresponder a uma adaptação ou seja, proporcional a essa magnitude e à especificidade do próprio estímulo. Agora, quando nós falamos de saúde, temos que ter muita atenção. Porquê? Porque a saturação de certos sistemas fisiológicos em certos organismos não deve acontecer. O Miguel falou há pouco que muitos atletas são testados, ou pelo menos um certo atleta que pode desenvolver uma patologia não foi testado corretamente. Eu vou contrapor. Reparem, tem uma série de atletas de elite que são testados de forma regular e mesmo assim acontecem eventos imprevisíveis. O que é que isto nos diz? Diz-nos que a fisiologia humana é altamente complexa. Portanto, voltando agora àquele exemplo que eu dei há pouco da pessoa que corre e por vezes utiliza uma intensidade demasiado elevada. Com vista à promoção de saúde, não é necessário utilizarmos intensidades elevadas. Intensidades moderadas, inclusive até intensidades baixas a moderadas, tendem a estimular positivamente os vários sistemas fisiológicos, ou seja, tendem a promover saúde. Portanto, para a promoção de saúde não é preciso utilizar intensidades muito elevadas. Eu acho que isto é uma coisa que tem que ficar bem clara.
em intensidades elevadas podem ser, e normalmente são, prejudiciais ao organismo, exceto em pessoas que toleram esses estímulos, quer seja porque o seu organismo, o seu património genético o permite, quer seja porque já geraram adaptações tão específicas que lhes permitem resistir a essas cargas. Imaginem, por exemplo, um ciclista de elite. Um ciclista de elite, se for preciso, pedala 4 a 5 horas por dia. Para ele ter uma frequência cardíaca, imaginem, durante uma hora, de 160 batimentos, é um esforço cardíaco médio para ele, não vou dizer baixo, médio-baixo, vou dizer médio. Mas para um indivíduo que é não treinado, imaginem, que faz, por exemplo, 30 minutos de corrida por dia, é um esforço tremendo. E estamos a falar de pessoas com a mesma idade, agora sem entrar em grandes detalhes. Só para vocês perceberem a diferença entre um indivíduo que é altamente treinado e um indivíduo que é sedentário ou é um indivíduo que treina regularmente, mas não tem primeiro, o mesmo nível de adaptação àquela modalidade em particular e, obviamente, se calhar não é controlado da mesma forma, lá está, e quem sabe, certamente, a sua disponibilidade genética não há de ser similar ao atleta de elite. Por isso é que o outro é atleta de elite. Não só porque treinou muito, mas porque tem um património genético que o permitiu chegar a esse nível. Portanto, eu acho sempre importante criar aqui esta sensibilização e que nem sempre é fácil, porque parece um pouco extremista, mas esta é a realidade. Existem organismos que estão mais preparados para um certo tipo de estímulo do que outros. Existem organismos que já se adaptaram ao longo dos anos a um certo estímulo e, como tal, toleram cargas mais elevadas. E é importante para a população geral sensibilizar que, para promover saúde, estímulos de intensidade baixa a moderada são suficientes. Quer seja, agora sendo ainda mais específico, a nível cardiorrespiratório, ou seja, adaptações cardíacas, adaptações pulmonares, VO2 máximo, consumo máximo de oxigênio, um preditor de longevidade. Portanto, mesmo para isto também não precisamos, para manter um patamar interessante e que nos promova a longevidade, não precisamos de fazer exercício muito intenso, quer seja para o treino de força que está associado a ganhos de tecido muscular e a funcionalidade. Mesmo nesse capítulo, também não precisamos de utilizar resistências muito elevadas. Se estivermos a falar de 70% do máximo que uma pessoa tolera num determinado exercício, é mais que suficiente. Portanto, eu acho que esta sensibilização é importante. Não sei se queres acrescentar algo mais, Miguel, ou Gonçalo também. O que é que vocês Sim, acham disto? sim, eu concordo. E acho que é importante referir que a questão, acho que não sei se não falei disto já há pouco, mas eu acho que em algum momento já falei disto, de ter ali um equilíbrio, especialmente quando falamos de saúde, ter ali um equilíbrio entre o volume e a intensidade, ou seja, se o volume for mais alto, a intensidade tem que ser mais baixa. Se a intensidade for mais alta, o volume tem que ser mais baixo. Este equilíbrio é fundamental se estivermos a falar de saúde, sobretudo se estivermos a falar de saúde, haver este equilíbrio é fundamental. Portanto, se estivermos, por exemplo, numa corrida, se for para puxar um bocadinho mais, então vamos reduzir o volume dessa corrida, a duração dessa corrida. Se for para puxar menos, já podemos, ou seja, correr a uma velocidade mais leve, mais lenta, já podemos aumentar um bocadinho mais a duração. E ter sempre isto em conta quando tomamos uma decisão sobre se devemos ou não fazer mais uma série, se devemos ou não correr mais um bocadinho. Isto é algo que devemos ter sempre em consideração. Que, a meu ver, como falaste também, se a pessoa estiver preparada para intensidades um bocadinho mais altas, não vejo mal, mesmo do ponto de vista de saúde, chegarmos a esse ponto. Mais uma vez também, se a pessoa se sentir-se confortável com isso. Também é importante ter isto em consideração. Mas, portanto, um dos fatores importantes aqui é percebermos este equilíbrio de volume e intensidade. E depois também a escolha do exercício ou a escolha da modalidade que a pessoa está a praticar, que em si, o gesto em si, vamos dizer assim, o gesto que a pessoa está a fazer pode não ser adequada e estarmos a querer forçar esse gesto
poderemos estar a prejudicar a pessoa e, novamente, estando nós na área da saúde, podemos estar a querer meter a pessoa mais numa dinâmica parecida com o alto rendimento do que manter na zona da saúde. Portanto, na zona da saúde, nós queremos sempre adaptar o que fazemos, adaptar o exercício à pessoa e nunca o oposto. No alto rendimento é que adaptamos a pessoa ao exercício, neste caso, ao desporto, à modalidade, em busca de resultados, mas na saúde é o inverso. Na saúde nós queremos adaptar cada exercício, cada decisão tem que estar sempre adaptada à pessoa. Boa. Concordo, Miguel. Sim, realmente concordo. Se bem que lá está, não é a minha área, não domino essa temática, mas algo que eu tinha uma noção, não sei se é errado ou não, que é o conceito de tentar estender aquilo que é o VO2 máximo. Não sei, pronto, sabemos que o VO2 máximo, como já falámos no primeiro episódio, é um forte preditor de saúde e longevidade. E então, pelo que eu percebi, então acham, na vossa opinião, que não seria interessante naquelas pessoas que têm capacidade de aumentar a intensidade do treino, que pode ser feita de várias formas, como vocês disseram, não necessariamente meter mais carga, mas existem outras variáveis que se pode trabalhar para ter um treino mais intenso, julgo eu. E dessa forma estender o VO2 máximo não é um alvo a atingir. Pronto, é uma pergunta que eu deixo, se calhar é algo complexo que podemos falar noutro episódio, porque também para não nos alongarmos muito. E também quero frisar que, pronto, da próxima vez também quero introduzir alguns temas da alimentação para tentar aqui também equilibrar o jogo, porque eu estou claramente em desvantagem. Não, Gonçalo, pelo contrário, tu acabaste de trazer aqui, colocaste uma questão muito pertinente e que eu vou procurar responder. Mas eu acho que depois até poderia ser interessante falares também a seguir em relação à parte nutrialimentar, como é que tu vês a alimentação nestes casos em que se treina, se calhar, de uma forma mais intensa ou até com vista à promoção de saúde, se tu achas que deve haver maior ingestão calórica ou menor, sendo que um indivíduo que pratique mais exercício vai precisar de mais calorias, como é que tu vês essa relação? Sei que também és capaz de ter e sei que tens muito a adicionar em relação ao tema. Respondendo aqui à tua questão, sim, nós já falámos acerca do conceito do conceito do VO2 máximo. Para quem não ouviu, se calhar vamos clarificar. O VO2 máximo basicamente é o consumo máximo de oxigênio que o indivíduo consegue ter. Mas o que é isto? Basicamente, o VO2 máximo é a capacidade para captar, transportar e utilizar o oxigênio na célula, ou seja, num organelo que é a mitocôndria. Portanto, tem que captar na atmosfera, tem de transportar e tem de utilizar. Portanto, um indivíduo com um VO2 elevado consegue fazer isto a uma taxa muito superior do que um outro que tenha um VO2 mais baixo. E sendo que esta variável é um preditor de longevidade. Agora repara bem, Gonçalo. Existe logo aqui a ideia de que, ok, então eu quero ter um VO2 máximo elevado, tenho que fazer exercício intenso. Pronto, este é o primeiro mito. Não tem de fazer exercício intenso. Primeiro aspecto. Ao longo da idade há um declínio natural no VO2 máximo. Então, o objetivo principal há de ser de conservar, lá está o tal capital, de conservar o máximo de propriedades. Vejam bem o que eu vou dizer. Cardíacas, ou seja, cardiopulmonares, cardíacas e a nível muscular, ou seja, periféricas, para quê? Para conservar o VO2 máximo. O VO2 máximo depende de dois fatores essenciais. Depende de aspectos centrais, ou seja, do nosso coração e dos pulmões, e depende de aspectos periféricos. Estamos a falar dos músculos, estamos a falar das células que consomem o O2. Portanto, se nós conseguirmos manter tecido muscular, se conseguimos manter uma boa eficiência cardíaca, então o que é que vai acontecer? Vamos conseguir conservar ao longo do tempo a nossa capacidade para captar, transportar e utilizar oxigênio. Portanto, dando agora já uma dica
prática e um dia sim podemos falar só sobre este tema e preparamos-nos para falar só sobre este tema. Uh, É preferível manter uma consistência a nível de exercício, por exemplo, 3 a 4 caminhadas semanais, a uma intensidade baixa a moderada, do que fazer, por exemplo, um ou dois exercícios de forma intensa. E estamos a falar de pessoas que sejam sedentárias. Se for uma pessoa já mais ativa, então continuamos a preferir que ela seja consistente, que faça mais vezes ao longo da semana, versus um indivíduo que também é ativo, mas que faz duas vezes, por exemplo, ou até uma vez, mais intenso. Lá está. Esta questão da consistência é muito importante, porque a consistência permite-nos gerar adaptações específicas, que são adaptações que ocorrem a nível muscular e que facilitam o metabolismo aeróbio, que é um metabolismo que está relacionado com o oxigênio e a utilização do oxigênio. Pronto, eu diria que é um tema muito interessante e que até poderíamos desenvolver um pouco mais, mas pela sua complexidade, se calhar vamos mesmo seguir a sugestão do Gonçalo e guardar para a próxima. Gonçalo, queres então responder àquelas questões que te lancei? Eu vou-te ser muito sincero, isso também acho que não é merecedor de falar em apenas 2 ou 3 minutos. Ok, Acho que convém ser um tema que temos que dedicar mais tempo, neste caso eu dedicar mais tempo a explorar essas questões. Portanto, eu acho que por hoje parece-me que ficamos por aqui. O que é que vocês acham? não sei se o Miguel quer adicionar algo mais. Sendo ao Miguel, sendo que atenção, temos poucos minutos agora, Ok. menos Não, de 5. ia só dizer o Gonçalo não tem que falar agora, até porque no caso não temos tempo já, mas dar só ali só ali um cheirinho, só para despertar a curiosidade. Uh, Posso dizer que de facto a nutrição tem um papel brutal para aumentar a longevidade da carreira desportiva. E isso não só para quem quer manter alta performance durante mais anos, mas também para aquela pessoa que adora fazer a sua maratona e se calhar quer fazer uma maratona aos 60 anos. Ou seja, acho que a nutrição tem um papel muito importante da pessoa conseguir, lá está, ter ações que para ela são significativas e que só pensando em manipular o volume de treino ou a carga de treino, se a pessoa não tiver uma boa recuperação, não só através da alimentação, mas também através de uma boa higiene do sono, a gestão do stress, a verdade é que é difícil ser consistente. E como o Eduardo falou, a consistência, quando falamos em longevidade, é um aspecto muito relevante. Muito bem, fica aqui este gostinho na boca. Falaremos então no próximo episódio acerca deste e de outros temas que possam surgir. Espero que tenham apreciado, espero que tenha sido elucidativo, tenha sido também provocatório de alguma forma e que vos faça refletir. Uh, Até um próximo episódio então. Um abraço a todos e bons treinos.